Eu vou bater um papo com o diretor do DERACRE, Marcos Alexandre. Marcos Alexandre, engenheiro, você já sabe, um São Paulino que está sofrendo aí com o time dele, que apanha de todos os cariocas. O Acre é a terra que os acreanos são mais, digamos assim, voltados para os times do Rio, e a gente sempre tira uma onda com o pessoal aí que torce pelos times de São Paulo, embora tenha crescido muito essa história de acreano torcendo por times de São Paulo. Mas Marcos Alexandre, ele vem aqui falar, o diretor do DERACRE, a respeito desse anúncio do governo do estado, do governador Tião Viana, do tráfego ininterrupto da BR-364, inclusive durante este inverno, para veículos até 7 toneladas, caminhões de pequeno porte. Enfim, e tudo isso o que representa termos a BR com apenas cerca de 33, 40 quilômetros para a conclusão. Marcos Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem, rapaz? Tudo bem, ótimo. Quando você começa a aparecer demais em televisão, em rádio, representando o governador lá no Caladinho, em eventos até, enfim, o pessoal está dizendo, o homem já foi escolhido candidato mesmo à Prefeitura de Rio Branco. Da nossa última entrevista, que tem cerca de um mês para cá, alguma coisa mudou, o martelo foi batido nos bastidores, porque a gente sabe que nenhuma declaração foi feita ainda. Como é que está essa questão? Alan, o processo continua aquele que nós discutimos aqui naquele dia, né? É um processo democrático, conduzido pelo governador e o prefeito no âmbito da Frente Popular, como foi pactuado entre os partidos. Tem os nomes colocados, como a Perpétua, o Cibar, né? E continua da mesma maneira. Acho que as discussões estão ocorrendo internamente entre os partidos e na Frente Popular. Acho que no momento certo o nome vai ser anunciado. Agora, a gente fica orgulhoso de poder participar de eventos importantes, como você citou aí lá no Caladinho, nós tivemos. O futebol é uma paixão, desde a infância, e eu pude ver um trabalho belíssimo lá, que o pessoal vem fazendo com a criançada, chamado Bom de Escola, bom de bola, bom na escola, né? Então, aliando aí o esporte ao ensino. E, então, foi um prazer muito grande estar lá, e toda vez que for convidado estarei lá com certeza. Muito bem. Isso já faz parte da estratégia, segundo analistas políticos, de fortalecer o nome do Marcos para, inclusive, ser apresentado à população. Mas eu quero falar disso já no próximo bloco, vou deixar isso no ar, porque eu quero falar também da BR, Marcos. Olha só, os 653 quilômetros que ligam Cruzeiro do Sul a Rio Branco estão liberados para o tráfego, inclusive neste inverno, para veículos até 7 toneladas. Ainda faltam cerca de 40 quilômetros, você me falou em cerca de 33 quilômetros. Exato. 33 quilômetros, que é o trecho mais difícil entre Manoel Urbano e Feijó, que receberam ali uma camada de picha. Esse trecho já chegou a receber alguma coisa, não é verdade? Isso. Alan, o que é importante colocar é que da divisa com Rondônia, ali na Tucandeira, até Manoel Urbano e de Feijó a Cruzeiro, nós não temos restrições de carga. A restrição é o próprio Código de Trânsito, que estabelece limites que variam de 8 a 10 toneladas por eixo, depende do comboio. A restrição hoje, ela está concentrada entre Manoel Urbano e Feijó, que é o trecho que contempla esses 33, do qual nós fizemos um tratamento asfáltico provisório para suportar o tráfego no inverno. Então, é nesse segmento só que nós temos a restrição. Nos demais, o trânsito segue normalmente conforme o Código de Trânsito. Cidadão que ainda não pegou a BR-364, está em casa aí pensando, poxa, eu vou aproveitar que anunciaram que a BR está aberta, inclusive nesse inverno, vou pegar o meu carrinho de passeio e vou me tacar de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Onde é que ele vai enfrentar os piores trechos ainda, Marcos? Olha, hoje, Alan, nós não temos assim nenhum trecho com camada, com lama ou camada exposta, né? Nós temos tratamento em alguns segmentos. Vamos colocar, da divisa com Rondônia até Sena Madureira é um trecho que já foi feito na década passada, né? Nós estamos dando manutenção. De Sena a Manoel Urbano, nós já concluímos todo o asfalto novo, né? Fizemos a ponte, agora estamos fazendo a capa definitiva até a entrada de Manoel Urbano. Devemos terminar nas próximas 2 semanas. Inclusive a gente acompanha essas imagens. Nós estamos mostrando agora. Imagens aí. Isso foi aquela carreata realizada? Foi a caravana que ocorreu na sexta-feira. Na sexta-feira, né? Exatamente. Cerca de 200 carros. Esse é o trecho que está passando aí, é o trecho que ficou provisório, vamos chamar assim, com o tratamento que foi feito. Essa é a imprimação, esse é o caminhão espargidor, lançando a camada de emulsão, que é um ligante asfáltico. Isso dura... Dá para suportar o inverno todo, tranquilamente. com trânsito leve, sem nenhum problema. E aí o spread com a caçamba que já vai lançar a brita. Esse é o chamado tratamento superficial simples. Ok. Aí já é um Aí já é o CBUQ, esse é o trabalho
do asfalto, por mesmo. isso que está ali a vibroacabadora. Muito bem. Esse é o trecho aonde? Esse trecho aí já é um trecho próximo à Mané Urbano, que nós estamos trabalhando. E a estrada já está sinalizadinha ali, direitinho? Inclusive? Nós temos a sinalização até Mané Urbano, num segmento de 35 quilômetros. Vamos fazer agora de Sena até a metade do trecho, sinalizado. Esse aí já é o momento da comemoração com a comunidade, o governador, o senador. É o momento aí dos últimos 80 metros. 28 de outubro. 28/10, uma data muito importante. Então, histórica. Esses 33 foram preparados para suportar o inverno. Mas nós temos, assim, segmentos em tratamento, segmentos com CBUQ, que é o asfalto quente, que o pessoal chama, né? Mas segmento que merece um cuidado especial é esse entre o Jurupari, o Maracaju e o Ciência. E o Pensão, que são os rios que estão ali próximo ao Jurupari, entre Mané Urbano e Feijó, que é onde tem a restrição vigorando hoje. Agora, o que representa o anúncio do tráfego ininterrupto, inclusive agora no inverno, também para a comunidade do Juruá, que enfrentava o aumento dos preços? Já é possível observar nos mercados de Cruzeiro do Sul, você que está sempre lá, Marcos, que os preços não aumentaram ou se o aumento foi pequeno? É possível fazer essa aferição, inclusive, da qualidade de vida e do preço da caristia lá no Juruá? Alan, essa viagem que a gente acompanhou o governador foi a 37ª de carro que a gente fez esse ano para Cruzeiro do Sul. E na anterior, quando nós fomos discutir a restrição com os empresários, nós reunimos toda a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul para debater. E o que eles diziam? Olha, apostando na estrada e no governo, nós não fizemos estoques. Porque era uma correria toda vez, final de verão, levar tudo o que pudesse para Cruzeiro do Sul, fazer estoque, porque a gente sempre tem uma transição entre a estrada e o rio. Chega essa época do ano, o rio ainda não tem água suficiente para transporte de balsa e a estrada fecha. Isso foi ao longo das últimas 4 décadas. Então eles tinham que abastecer para poder ter uma condição de navegação novembro, dezembro, janeiro. Só para o nosso telespectador que às vezes perdeu um pouco desse debate, todas as pontes estão trafegáveis. Todas. Purus, Envira, Tarauacá, Juruá, Jurupari, 250 metros, todos os bueiros, galerias, não temos nenhum desvio na BR de Rio Branco a Cruzeiro. E nenhuma balsa, Alain. Rapaz, isso é que é bom, né? E a gente com a nossa BR sem utilizar a balsa e ainda, pra você ter ideia, enfrentando esse problema com o governo de Rondônia na balsa do Abunã. É demais. Falta de vontade política do governo de Rondônia. Isso que é bom os nossos parlamentares pegarem firme nessa questão. Alan, então, só falando do preço. O que nós fizemos um entendimento, a questão do caminhão 3/4 vai garantir o abastecimento. O que eles vão fazer? Vão levar em caminhões maiores até Mané Urbano, lá faz o transbordo até Feijó, e Feijó Cruzeiro leva em caminhões maiores. Qual era? A carga que ia de avião para Cruzeiro do Sul era a carga perecível. Então nós não vamos ter verduras, o tomate que é o clássico, que todo mundo fala, que chega a R$8 o quilo, né? Verdade. Então, alguns medicamentos, coisas que não podem estar transitando em caminhões carga seca. Então, esse tipo de produto, eles vão levar em câmaras frigoríficas, em caminhões 3/4. Nós também nos reunimos já com todos os transportadores que têm caminhões frigoríficos aqui em Rio Branco, já cadastramos e eles já estão fazendo o transporte normalmente, nesse período e nessa restrição que está vigorando. Então, o abastecimento dos gêneros de primeira necessidade, para que não tenha um aumento absurdo como no inverno sempre ocorreu, isso está garantido mesmo com a restrição ali entre Mané Urbano e Feijó. Qual é a duração dessa viagem na situação que a estrada está hoje, de saindo de Rio Branco até Cruzeiro do Sul? De carro leve, Alan, faz até em 7 horas, 6 horas e meia. Né? Nós estamos falando de 650 quilômetros. Agora, de caminhão 3/4, por exemplo, eu acredito que umas 8 horas e meia. Antigamente você demorava 3, 4 dias para se chegar, hoje você chega no mesmo dia rapidamente. Rapidamente, às vezes até semanas, né, dependendo da época. No passado demorava até mês. Até mês. Até mês para chegar. Gente, vou dar uma paradinha para o intervalo, tem muita coisa para tratar aqui com o Marcos Alexandre, diretor do DERACRE, inclusive essa questão política, como é que ele avalia o ciúme de alguns segmentos do PT com relação ao seu nome, ele que ganhou força e é realmente o candidato do governador Tião Viana, do senador Jorge Viana e da alta cúpula do PT, mas como é que ele avalia essa disputa interna? Já, logo após o intervalo, eu volto com Marcos Alexandre no Gazeta Entrevista. Até já.